Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Mateus capítulo 5, verso 6. Declaração do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal Gotinhas da Verdade, para mais um tempo de lições e aprendizado no livro de Deus. Estamos estudando aquele episódio magnífico em que Jesus fez aquela pergunta e o que os homens pensavam a respeito dele. Ele perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? A pergunta foi dirigida aos apóstolos e eles responderam. Uns dizem Elias, outros Jeremias, e ainda outros um dos profetas. Mas, como Jesus estava interessado mesmo, era em saber o que eles pensavam, ele replicou: mas vós, quem dizeis que eu sou? E a resposta foi de Pedro. Pedro respondeu dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus, admirado, aprovou a resposta de Pedro, dizendo: bem-aventurado, isto é, feliz Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Aqui nós temos que fazer uma pausa e vamos nesta semana tirar várias lições desta aprovação de Jesus. A maioria das pessoas, isto é, esta maioria que interpreta mal as Escrituras, elas pensam que por esta colocação, pelo fato de Simão ter respondido corretamente, ele recebeu uma colocação de proeminência ou preeminência entre os demais apóstolos, pelo fato de que ele respondeu por eles e pelo fato de que ele respondeu certo. Então, ele respondeu, ele teve do Senhor esta palavra de apreciação: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Note bem, a virtude aí, o destaque aí, não é pelo fato de ter sido Pedro o autor da resposta certa, mas o destaque é pelo fato de que Pedro tinha sido alvo de uma revelação profunda
de Deus. Não foi carne, isto é, você não aprendeu isto de mestre nenhum, de escriba nenhum, mas você está recebeu esta revelação do Pai que está nos céus. Aí está o destaque. E Jesus continuou ainda a sua palavra de apreciação. Ele continua dizendo, além da bem-aventurança, ele disse, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É bom saber que a pedra da qual Jesus estava dizendo não era a pedra, o nome de Pedro, pois, lembrando que no primeiro encontro de Pedro com Jesus, ele teve o seu nome mudado. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. E agora, quando Jesus está dizendo, tu és Pedro, isto é, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esta pedra que Jesus estava dizendo, note bem o demonstrativo, esta pedra. Que pedra era esta? Era aquelas palavras que Pedro havia dito. Ele havia dito, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, Jesus estava dizendo, Pedro, estas palavras que você está dizendo são verdadeiras palavras. São sobre estas palavras. É pelo fato de que eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo. É baseado nestas palavras que a minha igreja será edificada. É bom irmos lentamente, pois na semana muito iremos aprender. Você sabe que mais tarde acharam que Jesus estava exaltando Pedro sobre os demais. Chegaram a transformá-lo em Papa. E Pedro nunca foi Papa. Aliás, na obra de Deus, na liderança da obra de Deus, nunca houve destaques de uns para com os outros. Basta dizer que aqui mesmo, neste episódio, o mesmo Pedro que ouviu a admiração, ele recebeu depois uma exortação. Por quê? Homem é sempre homem, é sujeito a grandezas,
há boas atitudes e também há erros, fraquezas. Quando Jesus disse, olha, eu vou subir a Jerusalém e vou ser preso, entregue na mão dos escribas e das autoridades e vou ser morto, crucificado, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Pedro, como que sentindo uma dosinha de Jesus, ele disse, mestre, de modo nenhum acontecerá isto contigo. Você já sabe que Jesus disse para ele, para trás de mim, Satanás. Tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Olha aí, o homem que tinha feito uma declaração tão magnífica, o homem que Jesus tinha dito que ele era bem-aventurado, agora sendo chamado de diabo. Agora não estava entendendo os propósitos, os planos de Deus. Que papai, que destaque, hein? Então, nos próximos vídeos, nós iremos ver as vezes que Pedro se destacou e as vezes que ele foi digno de pesadas exortações do Senhor. Mas isto nós iremos aprender nos próximos vídeos. Fiquem na graça e na paz que vem da parte de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.